Oi, pessoal. Aqui o professor Breno San Vicente Vieira, psicólogo, professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. E nesse vídeo de hoje, um vídeo curtinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode realizar, usando o JASP, né, para o pessoal da turma de prática quantitativa, como que a gente pode realizar análises de comparação de grupos. Então, vamos lá. Para ilustrar para vocês como a gente faz a comparação de grupos, eu vou criar uma pesquisa hipotética, tá? Ela não existiu de verdade, ela é da minha cabeça, ela inclusive vai se passar num mundo fictício, tá? Num mundo parecido com aqueles de bruxos e bruxarias, tá? Então, pensem num mundo onde a gente tem essas bruxarias e existe uma capa de invisibilidade. E algumas pessoas botam essa capa de invisibilidade e outras não. Nesse mundo hipotético que eu estou sugerindo, as políticas e a sociedade ela estava preocupada que essa capa de invisibilidade ela pudesse ser utilizada para o mal, tá? E que as pessoas então que tivessem essa capa de invisibilidade elas fizessem maldades e fizessem coisas ruins. Nesse sentido, os pesquisadores, que também existem no mundo bruxo, eles resolveram fazer o seguinte: resolveram fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, eles pegaram um grupo de pessoas que tinha capa de invisibilidade e outro grupo de pessoas que não tinha capa de invisibilidade. E acompanharam essas pessoas durante uma semana. E eles contabilizaram, através de questionários e tudo mais, quantos roubos essas pessoas todas fizeram e quantas boas ações elas fizeram. Esses questionários eles eram muito grandes e aí eles tiveram que fazer lá um cálculo, tá? Que dava uma nota e essa nota ia de 0 a 10. Então, os pesquisadores reuniram todas essas informações e jogaram elas num banco de dados, que eu vou mostrar aqui para vocês o Excel desse banco de dados. Então, tá aqui o Excel do banco de dados e eles botaram, aqui já está calculado tudo, tá? Então, ó, a gente tem aqui o número do participante, se usou ou não a capa de invisibilidade, então 0 é que não tem, 1 é que tem, o número de roubos que praticaram, se o número de boas ações que eles praticaram e a idade dos participantes, além do sexo, aqui algumas características descritivas dessa amostra, tá? Além, claro, das de interesse, que vão ser as de inferência. Obviamente, nesse mundo bruxo, a hipótese era de que quem tinha capa de invisibilidade naturalmente tinha uma tendência a praticar o mal. Bom, o que eles fizeram então? Eles foram lá no JASP, e agora que vocês estão acompanhando o meu JASP, e abriram lá o arquivo no JASP, tá? Não vou mostrar de novo, já mostrei em outro vídeo. Então, eles têm dois grupos. Um grupo de pessoas que usou a capa de invisibilidade e outro não. E eles vão comparar. Como que eles podem fazer? Aqui só eu já tinha feito algumas análises, eu vou só apagar elas todas para vocês para mostrar desde o começo. Então, vou lá no meu teste T, tá? Independent Samples T-Test. Esse aqui, esse primeiro. Aí, o que eu vou fazer? Temos aqui a variável de grupo. Quais são os grupos que eu tenho? É capa de invisibilidade, se usou ou não usou, tá? E aí, num primeiro momento, vocês vão fazer as análises descritivas, que eu já mostrei em outro vídeo, e aí a gente vai botar lá idade, tá? No caso, botei a idade aqui, a gente tem que marcar se é normal ou não. Nesse caso, não é normal. Se não é normal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a Man Whitney, né? Eu posso tirar Auto Student e eu vou ficar aqui com esse valor, não é significativo, tá? O P ele é maior do que 0,05, então os grupos eles não diferem quanto à idade. Passa perto, mas eles não diferem. Se eu quisesse também fazer a comparação, se tem mais homens em um grupo ou no outro, aí lembrem-se, a gente vai ter que vir aqui em frequencies. Em frequencies a gente vem em contingency tables, e aí a gente vai botar lá a capa de invisibilidade na linha
e o sexo na coluna. E vai pedir aqui nas estatísticas, ele já está nos marcando, o x ao quadrado, para ver se a proporção nos grupos de homens e mulheres é diferente. Nesse caso aqui não, é igualzinho, inclusive, tem 9 homens e 15 mulheres, tanto num grupo quanto no outro, então não temos diferenças de sexo, tá? Bom, mas vamos voltar lá para o teste T. Eu tenho 2 grupos e eu quero comparar eles, né? Então, Independent Samples T-Test. Eles vão botar lá, ó, grupo, capa de visibilidade ou não. Só vou apagar esses aqui que já foram para a gente, né, que eles não são o objetivo nesse momento. Então, aqui, só apagando eles aqui para a gente. Então, capa de invisibilidade. O que eles querem comparar? Querem comparar os roubos e as boas ações. Lembrem-se, primeiro passo quando eu quero fazer uma comparação de grupos, né, que tem 2 grupos e uma variável contínua, ou mais, né, é checar a normalidade. Para checar a normalidade, vocês vão vir aqui no JASP de vocês, né, e aí vocês vão ter que marcar aqui, ó, Assumption Checks, normalidade. E ele vai abrir esse quadrinho, teste de normalidade. Nesse caso, o que a gente está vendo? Roubos, nem o grupo que não tinha a capa de invisibilidade e nem o grupo que tinha capa de invisibilidade, eles apresentam diferença significativa no padrão de normalidade, ou seja, dá para usar o teste T. Já as boas ações, essa não dá. Por quê? Porque o grupo que não tinha capa de invisibilidade até teve aqui um P, né, não significativo, ou seja, é normal, mas o outro grupo não, então eu vou ter que usar a Mann-Whitney para as boas ações. Então vamos lá, o T-Student, eu vou tirar aqui as boas ações nesse primeiro momento. T-Student para os roubos, tá? Sim, ó, deu diferença. A gente está vendo que o grupo, que, né, a gente tem uma diferença de grupos. Por enquanto a gente só sabe que os grupos são diferentes. Como que eu vou saber quem roubou mais ou quem roubou menos? Aí a gente vai ter que marcar aqui, ó, que eu quero os dados descritivos. E aí ele vai me dar a média. Quem não usou a capa roubou em média 3 vezes e 58, com desvio padrão de 1,81. E quem usou a capa de invisibilidade roubou em média 5 vezes, com um desvio padrão aí de 1,615 ali, tá? O que isso quer dizer? Sim, a gente observou uma diferença significativa, tá? Em função do grupo. Ser pertencente do grupo que tem a capa de invisibilidade faz a pessoa roubar mais do que não ter a capa de invisibilidade. No caso, esse estudo aqui, ele também queria, né, ver as boas ações. Então, vou tirar aqui os roubos e vou botar as boas ações, tá? As boas ações eu não posso fazer o teste T, porque o teste T ele é para análises que são paramétricas, e a gente já viu ali, deu um não paramétrico. Então, vou fazer a Mann-Whitney. Fiz a Mann-Whitney e não observei diferença, tá? O que quer dizer isso? Os grupos eles não diferiram. Ter ou não ter a capa de invisibilidade não faz diferença no número de boas ações que as pessoas vão fazer. A gente já pode até ver aqui que, em termos numéricos, o grupo que tinha capa de invisibilidade até fez mais boas ações do que o outro, mas essa diferença aqui ela é uma diferença não significativa. Mas, se a gente quisesse ser muito rígido ainda, tá? E dizer, olha, tudo bem, eu aceito que quem tem a capa de invisibilidade rouba mais. Mas a gente tinha visto que, para a idade, quase deu significativo. Tá? Foi por muito pouco que não deu significativo a Mann-Whitney lá que a gente fez nos dados descritivos. Se alguém quiser continuar para isso, tá? Se vocês não quero seguir adiante, vocês vão dizer, olha, vamos botar lá nas limitações do trabalho de vocês. Esse trabalho, ele investigou se a capa de invisibilidade ela muda as condutas de roubo ou de boas ações das pessoas, e nós identificamos que, sim, quem usa a capa de invisibilidade
comete mais roubos do que pessoas que não usam. Entretanto, o nosso estudo ele não considerou outros fatores. Por exemplo, nós não consideramos a classe social das pessoas. Talvez os grupos eles fossem diferentes em classes sociais. E aí o grupo que tem a capa, ele era mais pobre, ele precisava, né, ele acabava fazendo recursos, uso do roubo como uma estratégia até de sobrevivência. Enfim, a gente teria toda uma discussão nesse caminho. Mas vocês podem dizer, olha, a idade não deu diferente, mas foi por pouco. O grupo que tem a capa é um pouco mais velho. Então, será que a gente não pode tentar fazer uma análise para ver se essa idade ela não influencia nada? Tá? Podemos. Como que a gente pode fazer? A gente viria em ANOVA, tá? E viria aqui no que a gente chama de, aqui ó, ANCOVA, tá? Que é a análise de covariância. Qual é a nossa variável dependente? O que a gente quer investigar? O número de roubos. Qual é os nossos fatores? Ou seja, qual é aquilo que a gente quer ver se diferencia os grupos? É ter ou não ter a capa de invisibilidade. E nós também queremos saber se a idade, né, ela não interfere nesses resultados. Então, a gente bota a idade como uma covariável. E a gente vai ver aqui que ó, a capa de invisibilidade, se a gente olha, a gente continua, o nosso modelo, tá? O nosso modelo inteiro aqui, deixa eu botar isso aqui, model, já está tudo certinho aqui. Não precisa marcar nada nesse sentido. O que a gente observa aqui na nossa ANCOVA? A capa de invisibilidade, tá? Ela apresenta sim, ela é significativamente prevista, tá? Ela usar a capa de invisibilidade prediz significativamente se a pessoa vai roubar ou não, tá? No caso, a gente já viu lá pelos dados descritivos disso que quem usa a capa de invisibilidade, em geral, rouba mais. A idade não deu significativa, ou seja, a idade não contribui nesse caso, tá ok? Então é aí que a gente poderia dizer, olha, mesmo que os grupos fossem diferentes para a idade, nesse caso, apesar de tudo, usar a capa de visibilidade parece que faz sim, implica em maior condutas de roubo, e isso não é influenciado por outros fatores sociodemográficos, como a idade. Entretanto, é uma limitação do nosso estudo não observarmos possíveis efeitos de outras variáveis, como, por exemplo, a classe social, transtornos de personalidade, enfim, outras características que pudessem fazer parte. Tá legal, pessoal? Esse aqui foi o videozinho para ilustrar a comparação de grupos. Nesse caso, eu ilustrei para vocês tanto o uso do teste T, quando a gente tem uma medida paramétrica, como a Mann-Whitney, quando a gente tem uma medida não paramétrica. Ainda mostrei no final o que a gente pode fazer no caso de a gente ter possíveis fatores que interfiram naquele resultado. A gente pode realizar uma ANCOVA, na qual a gente coloca como covariáveis aquelas variáveis que podem interferir nos resultados. Acho que era isso que eu tinha para falar a vocês. Se vocês tiverem dúvida, me procurem. Estou no aguardo do contato de vocês para a gente dar sequência nos projetos de todo mundo. Tá ok, pessoal? Tchau, tchau.